Oi, gente, tudo bom? Então, essa semana eu prometi que eu ia fazer um aulão sobre crase. Por quê? Porque a Eliane e o João, que são duas pessoas que eu gosto muito, que me acompanham, me pediram um aulão sobre crase. Como eu sou uma professora que ama o que faz, o pedido deles é uma ordem e tem aulão sobre crase. Se tu tem dificuldade com crase ou com qualquer outra coisa em português, segue aí o meu canal, apita o sininho aqui, tá? Vamos para a aula de crase? Vamos lá. Crase, o que é essa palavra que assusta tanta gente, tá? Crase é a definição de crase, tá? Vamos botar aqui. Gente, faltou um tio aqui, ó. Tá, mas faltou. Mas eu já coloquei ali de vermelho, não dá nada. Vamos lá. A definição de crase é a soma do a preposição com o a artigo, certo? Mas o que é isso? Pelo amor de Deus, não sei nem o que é preposição, o que é artigo. Calma, olha aqui que vai vir uma explicação bem legal. Mas aí como que eu posso saber quando que vai crase, quando que não vai crase, quando que é opcional a crase? Como que isso acontece? Gente, eu botei bem colorido e botei em todo o quadro pra gente começar a olhar tudo um por um, certo? O uso obrigatório da crase. Ele vai obrigatoriamente se a palavra depois da preposição, ela for feminina. Ou seja, vou à igreja. Se eu vou a, esse a, ele é preposição. Como igreja é a igreja, então esse a é craseado. Porque daí eu sou meio preposição com o a de a igreja. Certo? Quando a palavra antes pedir a preposição. O que como quando a palavra antes pedir a preposição? Se eu vou, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo. Se eu vou a algum lugar. Esse que a algum lugar é a preposição. Indicação de horas. Gente, isso eu já comentei muito com os meus alunos, já dei dica aqui na página dos stories, já fiz vídeo no canal sobre isso. Não sei se já foi pro ar ou se vai pro ar, mas eu já gravei, tá? Mas indicação de horas sempre vai crase, é crase obrigatória. Tá? Quando eu tô falando das 9 às 18, do meio-dia às 5, tá? Ok? É sempre vai crase. E locuções femininas. Porra, mas aí tu avacalhou, né? O que é locuções femininas? Locuções femininas são palavras que elas exigem já o artigo a e tu tá falando de um determinado tempo. Por exemplo, tá? Estarei na escola à noite. Porque à noite, se tu não fala só noite, né? Noite é à noite. Então, se eu estarei na escola à noite, vai crase. Por quê? Porque ela é uma locução feminina. À tarde, tá? Também vai crase, tá? Estarei trabalhando à tarde. Isso são locuções femininas. Vou à lua e volto por você. Tá? Também vai crase. Estas aqui são as situações em que a crase ela é obrigatória, tá? Quando que não tem crase, não tem, de hipótese alguma, não tem crase, tá? Antes de palavras masculinas. Ah, mas como é que eu vou saber? Tem que pensar só na palavra que vai depois. Por exemplo, se eu vou à loja. Loja é a loja, né? Ela é feminina. Mas se eu vou ao jogo. Porque se eu vou à loja, tá? Ó, vou à loja e ao jogo. Certo? Vamos combinar assim. Aqui já não é... Vamos botar aqui, ó. A loja. Tá? E aqui é o jogo.
Aqui a gente soma o a mais a. Aqui a gente soma o a mais o. Por que aqui não vai crase? Porque aqui não soma os as, aqui soma o a com o. Por isso que não, é por isso que é ao e não a. Certo? Por quê? Porque jogo é o jogo, ele é masculino. Por isso, não vai crase antes de palavra masculina. Tá? Vamos lá, mais um pouco. Verbos no infinitivo. Gente, isso é uma coisa que eu vejo muito. Ah, salário a combinar com crase. Verbo no infinitivo, gente, para tu não esquecer nunca. Verbo no infinitivo é o verbo puro, limpo, sem nenhum tipo de movimentação nem de flexibilização. Comprar, comer, correr, andar, parar, certo? Todos estes são verbos no infinitivo. Por quê? Porque eles não flexionaram para lado nenhum. Não mudaram de jeito nenhum. Eles são o verbo, certo? Então, quando tem esses verbos que eles estão no infinitivo, a combinar, a partir, tá? Eles não vão crase. É crase proibida, a gente chama, tá? Antes de pronomes pessoais, demonstrativos, de tratamento, indefinidos e relativos. Ah, mas o que são pronomes? Gente, eu vou fazer um aulão só de pronomes, tá? Mas os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu estou indo, eu vou dar a você um presente, tá? O a você não vai crase, tá? Porque o a que tá ali é preposição só, daí não tem o a artigo, certo? Vamos ver um outro. Falo a vossa excelência, pronome de tratamento, também não vai crase, tá? Artigos indefinidos, gente. Estou a um passo de você, também não vai crase, tá? Pronomes relativos, vamos ver. Desejo boa semana a todos. Gente, a todos, são os todos, não é o, não é a, não tem o a artigo. Então, ali só tem o a preposição, então não vai crase, certo? Crases opcionais, tá? Antes de pronomes possessivos no feminino. Por exemplo, o que a gente pode dar de exemplo é o seguinte. Não quero ir à nossa casa. Esse a nossa, ele depende da frase, depende do contexto, mas ele é uma crase opcional. Ela pode ou não pode existir, tá? Antes de nomes próprios femininos. Gente, ela é opcional porque assim, ó, se eu dou a Camila um presente, eu posso botar só para a Camila e não soma os as, certo? Mas aí então é uma crase opcional. A gente pode ou não pode usar. Então tu pode ser ou não pode ser. Depende da pessoa que está escrevendo. Se tu não colocar, também tá certo, tá? Esse tipo de antes de nomes próprios femininos, tu pode... Ah, não sei se coloca ou não coloca. Se tu colocar, tá certo. Se tu não colocar, também tá certo, tá? Porque ela é uma crase opcional, tá? Depois da preposição até. Por exemplo, hoje trabalhamos até às 18 horas. É uma crase opcional, né? Porque eu tô falando de horas, mas eu não tô falando... Eu tô colocando o até. Até também é preposição. Como o a que vai aqui. Então, se eu trabalho das 9 às 14, é obrigatório porque eu tenho os dois as. Mas se eu troco esse a aqui por até às 14, também eu posso ou não colocar crase. Se colocar crase, tá certo. Se não colocar, tá certo também, tá? Por isso que chama crase opcional, porque tu pode optar por colocá-la ou não colocá-la, tá? Exceções à regra. Importante, gente. Botei de vermelho pra gente, né, dar um up. Quando a gente fala de pronomes, porque aquele, aquela, aquilo, são pronomes. Não pode, mas é uma exceção à regra, tá? Por quê?
Porque eu posso dizer assim, ó, aqueles que lembraram de mim no meu aniversário. Porque daí eu uso assim, ó, e se eu faço essa, aqueles que lembraram de mim no meu aniversário, é para aquelas pessoas que lembraram de mim. Então eu tô usando uma preposição e tô usando o aquela. Como tem dois as aí, né? Aquelas pessoas, eu somos as e boto a crase no a de aquela, ok? Antes de pronomes relativos, a qual, as quais. Por que aqui é uma exceção, gente? Porque pronome relativo realmente não tem crase. Ele é uma crase proibida. Mas essa é uma exceção à regra. Então, assim, às vezes, quando eu vou dizer assim, aquela blusa a qual eu te falei, tá? Então, assim, às vezes a gente precisa usar. Então, eu botei aqui como uma exceção, tá? Nomes de lugares. Gente, vocês lembram que essa semana, quando alguém me pediu a dica, acho que foi a Elaine que me deu, a Eliane que me deu a dica, me pediu a dica de crase. E aí, quando ela me pediu a dica sobre crase, eu deixei uma dica nos stories, mas eu vou reforçar isso agora, tá? Nome de lugares. Gente, se voar, volto da, crase a. Se voar, volto de, crase pra quê? Tá? Como que eu vejo isso na prática? Se eu vou à Bahia e volto da Bahia, vai crase. Se eu vou a Manaus e volto de Manaus, não vai crase. Pensem sempre assim, ó. Se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase pra quê? Certo? Então, assim, só para vocês entenderem que isso é uma exceção à regra, mas que fica fácil de lembrar se pensar desse modo. É o jeito mais fácil que eu encontrei de pensar, tá? Nomes especificados. Vou à Itália, né? É um nome de lugar, mas é um nome específico. Eu não tô falando, né, de alguma coisa. Então, assim, isso é mais ou menos, isso são as exceções, tá? Vou à praia tal e boto o nome, tá? Isso são nomes especificados, tá? Dica, uma diquinha, gente, bem simples também, assim como vou a, volto da, crase a e vou a, volto de, crase pra quê? Tem o, se colocar o a e virar ao, tem crase. Tu pensa assim, ó, substitui a palavra por uma palavra masculina. Gente, como eu coloquei aqui, ó, gente, fiz aqui o exemplinho bem bom, ó. Vou à loja. A loja, soma o a mais a. Aí, se eu botar o jogo, substituir por uma palavra masculina, botei o jogo, e ele somar o a com o e não tem crase, então é porque se eu botar a loja, tem crase. Tá? Se eu substituir a palavra por uma palavra masculina, como eu substituir loja por jogo, tá? E o a virar ao, tá? Ele tem crase, certo? Porque aqui eu tenho uma palavra feminina e aqui eu tenho uma palavra masculina. Então, assim, se eu tirar a palavra masculina e voltar para a palavra feminina, então ela tem crase, certo? Porque daí eu consigo identificar se tem o a preposição. Aí qualquer coisa, essa é a minha aula, minha explicação mais concisa e mais certinha de crase. Mas se ficarem dúvidas, questionamentos, alguma coisa que ficar, não entendi muito bem, escreve aqui nos comentários, me deixa no direct, me deixa qualquer lugar que tem para me escrever, por favor, escreve aí, tá bom? Um beijo e até a próxima.